Boa tarde, gente. Aqui sou Jefferson, presidente da Juventude Socialista da Bahia. E para mim é uma grande honra estar aqui com o meu futuro presidente, Ciro Gomes, Cirão da Massa. Então a gente está reunido aqui no hotel com alguns militantes da Juventude Socialista para conversar um pouquinho com o senhor Ciro sobre alguns problemas que a juventude baiana enfrenta. Um dado que a gente tem e se entristece muito está na questão da violência. A Bahia hoje, no Nordeste, é o estado onde mais morrem jovens. A gente teve no último Atlas da Violência mais de 3 mil homicídios por arma de fogo, e o perfil é aquele conhecido: o cara é jovem, é negro e é pobre. E isso é muito grave, porque a gente defende algumas bandeiras, mas percebe que essa questão da violência ainda assusta bastante, entende? Então a gente queria ouvir um pouquinho do senhor, o que é que o senhor tem pensado para tratar essa situação, principalmente para esse grupo de pessoas como eu, que são jovem, negro, pobre, da periferia e que são vítimas dessa política de guerra que a gente vive no dia a dia. Os números são absolutamente assustadores e pedem uma mudança profunda da atitude do Estado Nacional Brasileiro diante desse flagelo. Nos últimos 12 meses mataram-se no Brasil 60 mil pessoas. Mais de 2/3 disso, jovens, pobres, negros ou caboclos das periferias, das médias, pequenas e grandes cidades, quase sempre na esteira do narcotráfico, quase sempre na esteira das facções do crime organizado que se sediaram em São Paulo e agora se espalharam pelo Brasil inteiro, e que desafiam o sistema na proporção em que, se ele está comandando o crime lá de dentro, é sinal de que o sistema convencional não é mais eficaz, porque se ele está preso é porque a polícia já prendeu, é porque o promotor já denunciou, é porque a justiça já condenou e o sistema prisional está com ele recolhido. Portanto, é preciso pôr em perspectiva todo o próprio regramento, né? E basicamente assumirmos uma atitude federal em relação a esse assunto. E não creio que a repressão pura e simples, que tem que ser dura e eficaz contra esse crime organizado, seja a solução para esses jovens. Não creio que seja, absolutamente não, porque 1/3 hoje dos quase 700 mil brasileiros que estão aprisionados são jovens que foram presos pela polícia em flagrante, portando quantidades ínfimas de droga, menor do que 20 gramas de todas as drogas. Nenhuma delas é boa, todas elas fazem mal, mas muitos países do mundo já não consideram sequer isto tráfico. E aqui no Brasil ainda temos essa conceituação fluida que exige uma nova política. O que eu posso lhe adiantar nesse instante é que eu estou me comprometendo de trazer isso ao centro do Brasil, porque a União Federal praticamente se omite nessas questões todas, e estou fazendo o que acho que é necessário fazer nesse instante, reunindo pessoas que são especialistas. Estou me reunindo no Rio de Janeiro, ali estão vários exemplos dramáticos dessa realidade, mas também estão experts mais fáceis de serem mobilizados. Eu tenho me reunido frequentemente com eles e vou aprofundar de maneira que, em muito breve tempo, eu estarei propondo um conjunto de providências novas que nós precisamos tomar. O jovem, ele precisa de experiência para se empregar, que o primeiro emprego precisa tal, mas se ninguém der uma oportunidade, como que ele vai ter experiência? É algo que assola muito a juventude. A juventude de Salvador, por exemplo, 30% hoje está desempregada. Salvador ainda está no top 10 do ranking de cidade do desemprego. Entende? A Bahia é um dos estados onde o índice de desemprego também é um dos maiores do Brasil. O dado é muito grave, então a gente tem essa preocupação com a juventude aqui no estado e no país. A preocupação com o emprego deve ocupar o centro das nossas discussões em relação à sucessão federal do ano que vem. Evidentemente que vão tentar desviar o assunto para questões morais, questões familiares, porque a direita vai perder para nós feiamente na medida em que nós queremos discutir o que é que aconteceu para a gente deixar hoje quase 14 milhões de brasileiros no desemprego, o que é que está acontecendo para um país empurrar mais de 10 milhões dos seus cidadãos e cidadãs para o biscate, correndo do rapa da repressão na cidade, desorganizando o comércio regular. O que aconteceu com o nosso país para que você tenha hoje menos valor no salário mínimo do que tínhamos que ter? Enfim, há um punhado de coisas que nós precisamos pôr em debate. E a retomada do emprego, no caso brasileiro, só será feita na ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento cujo motor seja uma parceria estratégica entre o Estado, enxuto, sadio, moralizado, e uma iniciativa privada convergente com uma estratégia de desenvolvimento. No caso nosso, nós temos que caminhar para uma reindustrialização do país. Porém, só isto não vai resolver esse corte do jovem, porque, como você falou claramente, há um grave hiato de qualificação para o trabalho na escola brasileira. Por média, a escola brasileira é uma escola muito careta,
é uma escola que não retém o jovem, é uma escola que muito precocemente, seja pelas necessidades dramáticas de ajudar a família, seja porque é uma escola do decoreba, que não tem graça nenhuma, a nossa juventude está muito precocemente saindo. No Ceará, nós já mudamos uma lógica e o ensino médio do Estado será todo ele de tempo integral e profissionalizante. 1 em cada 4 já são assim. Nós começamos isso mais recentemente e aonde isso aconteceu mudou da água para o vinho a empregabilidade, ou seja, a condição do jovem. Pelo contrário, hoje fica na porta, né, a estrutura empresarial fica na porta disputando os garotos que estão ali treinando em cursos que são móveis. Não é o mesmo curso para sempre naquela comunidade. A gente faz um curso móvel, passa ali 1, 2, 3 anos, forma um certo grupo de pessoas estudando o ambiente econômico para a inserção dessas pessoas. E nós, de qualquer forma, temos que fazer com que o Estado Nacional Brasileiro seja encarregado de resolver essa equação. Não posso ter emprego porque não tenho experiência, não tenho experiência porque não tenho emprego. É preciso ampliar fortemente o empreendedorismo, que é um caminho muito mais consequente para o jovem moderno do que ser empregado subordinado numa relação antiga de patrão-empregado. E esse empreendedorismo também pode se capacitar, se treinar, e mecanismos de agitação econômica que o Estado Nacional pode e deve fazer, devem ser as ferramentas para isso, tipo incubadora de empresa, fazer a encomenda governamental vir para perto das universidades, de maneira que grupos de empreendedores jovens se organizem e o Estado financia o seu primeiro dinheiro contra uma compra governamental que será garantida. Isso pode ser feito em complexo industrial da saúde, no complexo industrial do agronegócio, isso pode ser feito no complexo industrial da defesa, enfim, um punhado de atividades relevantes, né, de empreender e não só de ser empregado, também na direção do jovem. Uma outra coisa que eu digo que vai para além da juventude, está na conjuntura política que a gente vive. A gente vive num momento hoje de total descrença. É muito complicado a gente se apresentar hoje, dizer somos políticos, propomos a mudança, o caminho é esse, porque dizer que é político hoje é basicamente um criminoso. Eu fiz uma pesquisa na universidade que eu estudo e o recorte que a gente teve era que 91% das pessoas acreditavam que política e corrupção estão puramente associadas. A gente dizia o seguinte, se você é político, ou você quer ganhar dinheiro, ou você quer se beneficiar de alguma forma. Claro que a gente entende, primeiro que a gente tem um lado e sabe que a política é a ferramenta pela qual a gente vai conseguir a mudança. Mas como explicar isso para aquela pessoa, aquele mãe, aquele pai de família que liga a televisão e fala num apartamento na Graça foi encontrado 51 milhões de reais em dinheiro e dólares. Imagina, é uma coisa muito difícil. É difícil a gente cobrar e pedir para essas pessoas terem essa compreensão. É preciso ter muita paciência, muita humildade, muito respeito, porque não faltam razões para que o nosso povo esteja com nojo da resultante da política. Sim. Portanto, é preciso ter paciência, respeito, humildade, e não tem nada que resolva essa equação, senão duas coisas juntas. Primeiro, o exemplo, não é a conversa. Segundo, a ideia comovente. E aí você podia andar com um plastificado no bolso, né? E tem que ser feito com muita humildade e com muito respeito às pessoas. Mas pede às pessoas para lerem um poema do Bertolt Brecht, que basicamente se chama O Analfabeto Político. Ali, eu não vou poetar aqui, mas ali basicamente ele diz com muita lucidez que do preço do feijão, não é, a qualidade da escola, da segurança pública que se tem ou não se tem, ao preço da passagem de ônibus, a qualidade da saúde pública, passando pela condição de existirem ou não empregos, tudo isso só quem sabe fazer e decide é a política. Faz bem feito ou faz mal feito. Por quê? Porque na hora que a gente ensinar para o povo que todo político é ladrão, e se todo político está aí eleito pelo povo, nós estamos falando de quem? Dos políticos ou do povo? Você percebe, meu irmão? Todo político é ladrão, todos eles são eleitos pelo povo. Tu está entendendo o que é que a elite quer que tu pense? Eles estão querendo que tu pense, que nós pensemos que nós não servimos para nada, que nós não somos capazes de escolher os nossos próprios governantes, não somos capazes de escolher o nosso dirigente, portanto eles, os militares, os barões, que são os maiores corruptos desta pátria, que querem substituir o povo na jogada. Então, paciência, lê o Analfabeto Político do Bertolt Brecht e vamos lá. Se todos os políticos amanhã estarão disponíveis para você eleger ou não, preste atenção. Será que você dá valor ao seu voto? Será que você escolheu bem o seu deputado? Porque se todo mundo é ladrão e todo mundo está lá, eleito por nós, alguma coisa de fato está errada aqui conosco. O que resolve é o exemplo e a ideia. Eu, por exemplo,
isso é nada mais do que a minha obrigação, eu tenho 38 anos de vida pública. 38 anos. Eu fui governador do Ceará, fui prefeito de Fortaleza, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o real. Eu fui deputado federal, fui deputado estadual 2 vezes, fui ministro da Integração Nacional. Nunca respondi por nenhum mal feito na minha vida pública. E isto, como eu, tem várias pessoas. É só a população fazer um esforço, né, de saber de onde é que o cara vem, porque, volto a dizer, quem resolve a qualidade dos nossos políticos somos nós. E isso é o que está. E a ideia, o Brasil precisa se reconciliar ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento que produza as respostas estratégicas para o nosso drama. O drama do emprego, o drama da segurança, da saúde, enfim, o drama do desenvolvimento nacional. Agora sim, não dá para ficar ao lado de Ciro Gomes e não falar da questão das reformas propostas pelo governo Temer. Para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho, porque, por exemplo, a gente teve recentemente a aprovada reforma da trabalhista, que mexe drasticamente com o direito trabalhista histórico, desde a época de Getúlio, que a gente conseguiu ali, a duras penas, conseguir galgar esses direitos, e hoje a gente vê ele sendo tomado. A gente vê o que o país hoje está a leilão, de fato. Estão vendendo o Brasil. Querem pegar o Brasil e entregar para o capital internacional estrangeiro. E tem agora, em breve, para ser votada a reforma da Previdência. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão. A gente vem acompanhando bastante, com uma defesa bem forte do Estado brasileiro, o Estado necessário, e, de fato, contra o ilegítimo, porque com o ilegítimo não tem conversa, não tem acordo. Repare, nós não temos que ter medo de nos reformar. Se nós olharmos o nível de concentração de renda, o nível de pobreza, o nível de violência, qualquer ângulo que a gente queira considerar, as instituições brasileiras precisam ser reformadas, precisam ser modernizadas, e nós não devemos ter medo disso. Aproveitando isso, esse usurpador, né, que chefia uma quadrilha e tomou conta da presidência da República, propõe um conjunto de reformas que são absolutamente o oposto, embora as manchetes sejam corretas. Nós precisamos redesenhar o sistema de pensões, da aposentadoria do Brasil, nós precisamos redesenhar o sistema de financiamento da Previdência do país, nós precisamos reformar e permitir que as novas relações de trabalho sejam abrigadas pela lei, porque existe todo um trabalho moderno, novas relações, trabalho em casa, trabalho, enfim. Isso não temos que ter medo, mas jamais pode ser feito isso trancado em gabinete em Brasília e introduzindo insegurança jurídica e, pior, insegurança econômica no mundo do trabalho. Você permitir que em pleno século XXI uma mulher grávida seja alocada em ambiente insalubre é uma violência que foi abolida ainda no século XIX. Você determinar que um cidadão terceirizado que faça o mesmo tipo de trabalho, na mesma jornada, ganhe metade do salário que o outro está empregado regular, com a mesma jornada, com o mesmo trabalho, isso é uma selvageria. Você impor um professor que trabalhe 49 anos dando aula, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você impor um policial que corra atrás de bandido 49 anos, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Portanto, nós temos que resistir bravamente, e eu tenho um compromisso solene com o povo brasileiro. Se algum dia eu servir esse país como seu presidente, tudo isso vai ser jogado na lata do lixo e substituído por um amplo e generoso debate em que todos terão direito de participar, de colocar suas opiniões, suas sugestões. Vamos trazer especialistas do mundo inteiro, legislação internacional comparada, até a gente achar uma forma de fazer um grande entendimento no Brasil. Ciro, brigadão. Daqui a pouco a gente se vê na UFBA. Valeu, combinado. E amanhã na UFS. Valeu. Tá bom? Valeu, gente.